Olá, eu sou Cíntia, sou bolsista no Laboratório de Bioquímica Experimental e vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre o potencial efeito antitumoral in vitro de novos derivados de midazo 1,2-alfa-piridinas seleniladas. Compostos que causam dano ao DNA são bastante estudados para a indução da morte celular tumoral. As imidazo 1,2-alfa-piridinas e compostos organoselênicos vêm sendo estudados por diversos grupos de pesquisas que têm apresentado resultados promissores mostrando um grande potencial antitumoral em vivo e in vitro em diversas linhagens tumorais. A proposta inovadora de sintetizar compostos híbridos pode potencializar o efeito até então observado separadamente para estes compostos. O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial antiproliferativo in vitro de imidazo 1,2-alfa-piridinas seleniladas quanto à sua citotoxicidade, interação com DNA, efeitos intercalantes e atividade antiproliferativa e o tipo de morte. Para selecionar os compostos mais citotóxicos, foi realizado um ensaio de MTT calculado em C50 para a linhagem celular normal e as duas linhagens celulares tumorais. Os derivados de imidazo 1,2-alfa-piridinas revelaram respostas citotóxicas diversas. Podemos observar os resultados na tabela ao lado. Com base nos valores de C50, não houve diferença estatística entre os três tipos celulares em estudo e os compostos. Desse modo, para continuação deste trabalho, foram selecionados o composto 5 e 6 e focou-se na linhagem tumoral MCF7 devido à experiência do laboratório com este tipo celular. Comparando o espectro do ctDNA sozinho com o espectro do ctDNA mais os compostos em diferentes concentrações, foi possível visualizar as alterações e as alterações da absorbância das amostras de acordo com a concentração dos compostos sugerem interação e modificação da conformação das moléculas de DNA. O composto 0,5 promoveu um comportamento hipocrômico do composto mesmo com o aumento da concentração, enquanto o 0,6 promoveu o comportamento tanto hipocrômico como hipercrômico, dependendo da concentração testada. Assim constatado, a interação dos compostos 0,5 e 0,6 com o ctDNA investigou-se os efeitos intercalantes dos compostos sobre o ctDNA através da medição da alteração de fluorescência do iodeto de propídio. A diminuição da fluorescência das amostras com iodeto de propídio após a incubação com os compostos 0,5 e 0,6 em diferentes concentrações sugere a substituição do iodeto de propídio pelos compostos. Podemos observar os resultados na figura abaixo. Após o tratamento com os compostos 5 e 6, as células MCF7 foram avaliadas para a observação da possível fragmentação do DNA através do ensaio Cometa. Esse método avalia a quantidade de núcleos com ou sem fragmentação do DNA após a corrida eletroforética, classificando-se o dano de acordo com o núcleo de acordo com o score de 0 a 4. Com base na quantidade de núcleos para cada score nas amostras, calcula-se o índice de dano ao DNA. Ao comparar o controle com os tratados, constatou-se uma diferença estatística, sendo que o 5 obteve o maior índice de dano ao DNA com diferença estatística significativa do composto 0,6. A atividade antiproliferativa e citotóxica dos compostos 5 e 6 foi demonstrado pelo ensaio de colônia após o tratamento das células MCF7. As amostras apresentaram importante atividade antiproliferativa e citotóxica com diferença estatística em comparação ao controle e entre os tratados, sendo que o composto 5 obteve o maior número de colônias. Dessa forma, ambos os compostos demonstram ser citotóxico e antiproliferativo. Podemos concluir que dos 11 compostos estudados, o número 5 e 6 tiveram atividades citotóxicas e estes mesmos compostos interagiram com o DNA por meio de interação com o ctDNA, levando à fragmentação do material genético da célula tumoral. Também foram encontradas atividades citotóxicas antiproliferativas nas linhagens celulares tratadas com o composto 5 e 6.
O resultado deste trabalho evidenciou 2 promissores compostos derivados de imidazo, 1,2-alfa-piridinas, com potencial antitumoral. Apesar dos resultados favoráveis, estudos mais avançados são necessários para elucidar seus efeitos. Então, dessa forma, eu concluo a apresentação do trabalho. Eu agradeço pela atenção de todos. Em especial, gostaria de agradecer à professora Rosângela, né, pela oportunidade, né, e aos meus queridos colegas de trabalho do LabioX. Então, até a próxima!